Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia, quinta-feira, dia 10 de agosto. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, hoje, dia 10 de agosto, a igreja celebra a festa do diácono São Lourenço. Ele foi um grande diácono dos primeiros séculos da igreja, mais precisamente, século III. E observem bem que a liturgia de hoje envolve muito a vida deste ou daquele cristão, dentro de uma ótica de um chamado de Deus a entregar a sua vida. São Lourenço, entre tantas observações, passou a ser um grande exemplo também nesta ótica a respeito da sua entrega a Deus. Note bem que a primeira leitura de hoje, que é escrita a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, está falando a respeito de semear, Mas São Paulo diz, olha, cuidado, porque quem semeia com mesquinhez, ele não fala assim, mas eu vou direto ao assunto. Ele diz, quem semeia pouco, também vai colher pouco. Mas quem semeia com largueza, colherá com largueza. Olha só que interessante, aqui já está uma chave de leitura fantástica para que todos aqueles que se sentem chamados por Deus não tenham receios de fazer o máximo possível de suas vidas, ou seja, entregar a sua vida a Deus sem reservas. Observemos claramente que o diácono São Lourenço, no terceiro século, ele fez isso com grande desapego à sua própria vida. O chamado dele junto à Santíssima Trindade nos mostra de fato como deve ser a vida cristã, quando se diz sim a Deus. Olha só que ele nem chegou a ser ordenado sacerdote, Era diácono, mas mesmo sendo diácono, ele passa a ser um grandioso exemplo até para todos nós sacerdotes, Até mesmo para os bispos, o episcopado, sem problema nenhum, porque a maneira que ele entregou a vida dele, uma pessoa muito caridosa, prestativa, desapegada dos bens deste mundo. E não teve medo de enfrentar o martírio. Sim, ele foi martirizado no terceiro século. E foi martirizado assim, com uma morte cruenta, muito assim, digamos, aos olhos humanos, até mesmo de um ponto de vista assustadora. Porque ele foi praticamente queimado vivo, em uma grelha, uma espécie de chapa quente. E ali ele entregou a vida com generosidade, mesmo sabendo que ia ser queimado, iria sofrer, iria morrer. Mesmo assim, ele não deixou que o chamado de Deus em sua vida fosse sufocado pelo medo, pelo receio ou por algo semelhante. Note bem ainda que nos parece que o Evangelho ele vai muito de encontro à oferta da vida de São Lourenço a Deus através do martírio. O Evangelho
está falando para nós assim. Vou ser bem textual. Diz assim: se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Precisamente o que fez este grande santo que nós celebramos no dia de hoje, o diácono São Lourenço. Depois que ele teve essa experiência fabulosa com o chamado de Deus em sua vida, ele não quis saber de outra coisa a não ser a servir a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo com a sua própria vida. E como eu já bem disse, até mesmo com o martírio de sua vida. Por isso, é muito importante notarmos que este chamado que Deus sempre fez, sempre faz e sempre fará até a segunda vinda de Jesus Cristo, é o mesmo chamado que Ele faz para todos os cristãos. No entanto, percebemos que parece-nos que este santo ou aquela santa, não importa o gênero da pessoa, se é homem ou se é mulher, mas nos parece que por vezes um ou outro se entrega com maior intensidade. Será por que isso acontece? Talvez poderíamos pensar que quando Deus chama esta ou aquela pessoa para um caminho de santidade, pode ser que algumas pessoas tenham receio e por isso não conseguem se entregar totalmente, enquanto que aquelas que confiam piamente no chamado de Deus em sua vida não sente medo algum. Sabe que Deus irá sempre amparar em todos os momentos da vida, até mesmo nos momentos de dores e sofrimentos, como foi o caso de São Lourenço. Com certeza, Deus ficou ao lado dele até mesmo no momento do seu martírio. E por vezes, quando eu penso nesses grandes santos que foram martirizados, eu sempre fico imaginando que naquele exato momento do martírio, Deus, Ele oferece o seu amor aos seus filhos para que ninguém sinta a dor do martírio, mas em lugar da dor do martírio, sinta apenas o amor que vem de Deus. E por vezes, este ou aquele santo sempre consegue, no momento crucial do martírio, contemplar a vida eterna. Querido povo de Deus, imitemos os passos de nossos grandes santos da Igreja Católica. Eles souberam ser felizes nesta vida terrena, buscando tudo aquilo que estava no céu. Se imitarmos os passos deles, também poderemos ser chamados pelo mesmo Deus à vida de santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.